Acho que a palavra adequada não é abandonar, né? É deixar, que é o sentido mais mas é justamente você estar em busca de algo maior, né? No nosso caso, Cristo. Quando nós deixamos todas as coisas em busca de Cristo, a gente não entende direito, né? Como fazer, o que estamos fazendo realmente. Sabemos que estamos em busca, mas não sabemos como chegar até esse objetivo. Então, a gente temos insegurança, temos várias coisas, mas com aquele vazio, né, aquela angústia humana, né, que todos têm, e que nós encontramos respostas numa vida como essa, né? Então, a motivação principal é a angústia humana, né? É a necessidade de um preenchimento interior, espiritual, as pessoas dão vários nomes. E nós, ao menos nós cristãos, chamamos esse preencher, satisfação plena de Jesus Cristo. Então, essa motivação que nos faz sair de casa, distanciar um pouco da família e dos amigos, para viver às vezes numa cidade, no país, mas com um estilo de vida diferente. Não digamos divergência de pensamento, mas espiritualidade diferente. Todos nós somos motivados a buscar esse Cristo, mas tem estilos de vida para se chegar. Isso diz respeito também à própria identidade da pessoa, né? Os que são franciscanos não conseguiriam encontrar Cristo nos beneditinos. É uma questão subjetiva também, né, de cada um, né? A ordem beneditina era a ordem mais antiga da igreja, né? Ela não surgiu como a ordem como conhecemos hoje, né? Algo que surgiu naturalmente, né? De anseios, de grupos de pessoas. Mas aos poucos foi se institucionalizando, né? Então tem mais de 1500 anos que isso aconteceu. A relação que a ordem beneditina tem com as demais ordens da igreja, franciscanos, dominicanos, carmelitas, enfim, é uma relação íntima no que diz respeito a uma fraternidade. Fazemos parte de uma mesma igreja. Apenas o nosso segmento que é diferente, né? Somos todo mundo, né? Cada um tem as suas características, tem as suas diferenças, até o modo de pensar é um pouco diferente. Mas isso é a riqueza da própria igreja, né? Isso nos motiva e nos ajuda a chegar nesse Cristo. Aquilo que todo mundo já falou e se torna até um pouco banal, né? Se tudo fosse igual, não teria graça, né? Mas Deus respeita, Deus nos faz diferentes, né? Deus respeita essas diferenças. Mas isso é bom e nós temos uma relação íntima e todas as ordens são importantes para a igreja e para o mundo. Isso varia muito, né? A gente utiliza um termo, né, para designar aquilo que motiva, né, o chamado. Vocação é justamente isso, vocare, latim, é o chamado. A gente sente um chamado. Esse chamado não é uma voz que vem do além, vem da igreja, vem ser monge, não é assim. É essa
a nossa angústia, aquele anseio, a gente chama, né, o chamado para uma vida, um estilo de vida como de serviço. E isso pode ser despertado nas diferentes fases da vida, às vezes sinais, né? Nós vemos, sentimos, assim. Então, há casos de pessoas muito jovens, como até crianças, já sentiram isso, mas temos, como é uma ordem, temos as nossas constituições, né, que delimitam uma idade X para se poder entrar, mas não para limitada no sentido de até tal idade não pode mais, não. Deus fala o coração a todas as idades. Então, a idade mínima é 18 anos. Né? Antigamente era até criança que poderia entrar, né? Mas uma questão psicológica, até de respeito, porque a criança não sabe ainda o que quer direito. Então, será adulto, mais maduro nesse sentido, para se poder tomar decisões. Então, os 18 anos é uma idade X, né, para várias coisas, né, para debutar na sociedade, para dirigir, para, enfim, várias coisas, como a idade que chamamos a idade adulta, né, o início da idade adulta. Então, assim também nós fizemos dessa forma. Então, o mínimo 18 anos. Mas o máximo não tem. Tem pessoas que têm 60 anos e sente esse despertar. Então, isso ele é recebido, mas vai ser uma caminhada, claro, um pouco diferente, porque cada pessoa tem a sua história, tem a sua formação. Então, uma pessoa de 60 anos poderia entrar na ordem, qualquer ordem religiosa, inclusive, e uma pessoa de 18 não pode ser tratada diferente, tratada igual. Né? Assim, uma pessoa de 18 está na flor da idade, como se diz, enquanto que uma pessoa de 60 já viveu muita coisa, tem diversas experiências. Né? Então, claro que ele precisa aprender a ser religioso. Ele está ingressando, ele será noviço como outro, mas ele será avaliado diferentemente, respeitando as suas fases de vida. Como eu falei, o termo abandonar seria muito agressivo. Primeiramente, nós nascemos numa família. A família é, como a igreja fala, chama, é a igreja doméstica. É na família onde aprendemos as primeiras coisas, tudo, até mesmo da fé. Então, é a família que oferece o seu filho às ordens religiosas, seja homem, seja mulher. É a família. É muito triste quando tem uma família muito religiosa, não vamos falar da família religiosa, e reza pelas vocações, mas não quer que na sua família saia. Então há um apego por parte da família. Então será mais difícil para esse jovem, né? Ele terá mais, digamos, barreiras. Família é algo muito importante, que pode ajudar, mas também pode atrapalhar. Então, não seria um abandono, porque nós teremos uma relação, continuaremos a ter essa relação, esse elo com a família. Nós, quando temos necessidade, vamos atrás dos os pais também podem nos visitar, os irmãos, os parentes, os próprios amigos. Cada um tem uma história de vida. Foi esse meio, né, de amizade e familiar que formou um ser até o momento que ele veio. Claro, a partir daí teremos outras esferas, mas essas esferas, familiares, os amigos, são muito importantes para a minha formação.
situação e eu não posso abandonar isso. Eu estaria traindo algo muito importante, que é a amizade. Deus é amigo. E se eu fizesse isso, eu estaria agredindo a Deus nesse sentido. E Deus é pai, Deus é mãe. Eu não posso. Deus me deu também um pai e uma mãe. Se eu abandonar esses personagens, eu estaria negando a minha história. E negar a história seria uma negação da identidade. Eu deixo de ser eu. Então não há sentido. Então, se meu pai e minha mãe acontece alguma coisa e eu não sinto nada, é muito esquisito isso, né? Seria um esvaziamento total, e não existe esse esvaziamento. Não existe. Chama-se rasgar para uma roupa, né, comum, ou seja, igual, todos usam uma roupa igual, no sentido de, embora sejamos diferentes, teríamos que viver uma vida comum, uma vida padronizada, porque é esse estilo que nos ajuda a chegar a esse objetivo, né? Jesus Cristo mencionado várias vezes. Ele tem um significado, é uma roupa simples, nesse caso essa roupa aqui é uma roupa medieval, que é uma ordem muito antiga, tem as demais ordens religiosas, conservam este costume, hoje um pouco mais difícil de encontrarmos. Nesse caso, São Bento, na ordem, na regra que ele escreve, São Bento ele não determina uma cor, ele respeita os lugares, né? Se for um lugar frio, a roupa tem que ser mais grossa, se for um lugar ameno e assim por diante, né? O preto, justamente, é porque você está num local frio, ajuda. Agora, se você está num local muito quente, o preto, né, iria atrapalhar bastante, né? Poderia até alguns ficarem doentes, mas enfim. O preto representa uma penitência. Você ser certo, você estar a serviço, né? E se você está disponível ao outro, né? Esse tipo de preto. Então, é uma roupa austera, né? Nesse sentido, essa simplicidade também. Alguns mosteiros, principalmente na África, mas não necessariamente neste continente, usam branco, né? O branco também tem um sentido